Eu vou fazer algo que há muito tempo eu não faço, uma série de reflexões em um determinado texto bíblico, aos domingos. Faço isso pela manhã, mas à noite há muito tempo que eu não faço. Vamos trabalhar a carta de Paulo aos Colossenses. É uma pequena carta, mas é uma carta muito rica. E por que é que eu gostaria de trabalhar essa carta? Porque é uma das duas cartas que apresentam uma compreensão diferente da igreja. A igreja, na ótica das cartas paulinas, vai passando por uma espécie de amadurecimento doutrinário. O próprio Paulo é o missionário que, ao lado de Barnabé, faz uma primeira viagem, Atos capítulo 13, capítulo 14, e estabelece igrejas gentílicas com mais eficiência, com mais cuidado. Então nós temos o surgimento das igrejas que são diferentes do modelo judeu da sinagoga. A sinagoga é a nossa referência litúrgica. Na sinagoga, o que se fazia? Eles oravam, eles cantavam os salmos, as orações cantadas, eles tinham talvez outros hinos também. Jesus cantou um hino no Getsemane, então havia hinologia, havia os salmos que eram escritos, orações cantadas, e eles liam as escrituras e compartilhavam as suas interpretações. Então era algo muito parecido com o que a gente faz hoje. A nossa liturgia, o nosso culto consiste em música, oração e proclamação, pregação, ensino. Então é muito parecido com a sinagoga. No mundo grego, Paulo vai estabelecendo as igrejas mais ou menos com a mesma rotina, né? Um pouco mais de carisma, os dons do Espírito Santo, lá em Corinto, tal. Mas a gente vai percebendo que, com o passar do tempo, surge uma doutrina que estava se formando, a compreensão da unidade da igreja. Porque a gente visualiza uma comunidade local e a gente tende a perceber ou a pensar, nós somos a igreja. Está correto, nós aqui somos uma expressão do corpo de Cristo, uma expressão local do corpo de Cristo, nós somos uma igreja, mas uma igreja local. Mas um homem como Paulo, que ora estava aqui, ali, acolá, ele conseguiu ter uma percepção de que a soma dessas igrejas locais constitui uma igreja só. Então, ao mesmo tempo que há uma leitura da igreja local como uma unidade completa, como o corpo de Cristo, onde Jesus é o cabeça, nós somos uma expressão completa do corpo de Cristo, Jesus é o cabeça. Todos os dons necessários nos serão dados. Tudo que nós precisarmos para fazer a obra de Deus nos será dado. Por meio de uns e de outros, Deus vai sempre nos tornar um corpo que funciona perfeitamente e Cristo é o nosso cabeça. Mas quando a gente junta todos esses, é como se a gente juntasse esses corpos e formamos um grande corpo de Cristo. Então essa percepção de uma igreja que é universal, ela vai estar mais clara na carta aos Colossenses e na carta aos Efésios. E na carta aos Coríntios, por exemplo, ele trata muito da igreja local. Mas quando ele escreve aos de Colossos, ao de Éfeso, ele já pensa na igreja como uma igreja que está espalhada, mas ao mesmo tempo que está interligada. Então é uma ideia interessante que me importa hoje, porque eu quero que nós assimilemos bem essa ideia de que somos o corpo de Cristo ligados a muitas outras partes do corpo de Cristo. Há muito tempo eu digo a vocês que o cristianismo tem muitas expressões, mas todas elas estão ligadas a Cristo, portanto todas são legítimas. Nós somos uma expressão batista renovada, no núcleo bandeirante, que chamamos Primeira Igreja Batista de Brasília, embora não estejamos em Brasília, mas nós somos isso. Mas ao mesmo tempo nós somos parte de um todo muito maior. E somos legitimamente uma expressão dessa igreja. Carta de Paulo aos Colossenses, no início dela.
Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Então Paulo é apóstolo e ele diz que é pela vontade de Deus, porque, diferente dos outros 12, que foram escolhidos por Jesus durante seu ministério, Paulo teve um chamado diferenciado. Ele se converteu muito tempo depois, a caminho de Damasco, e a legitimidade do apostolado de Paulo, vez ou outra, era questionada, porque ele não andou com Jesus. Mas ele não deixava de usar o título apóstolo, porque ele sabia que havia sido escolhido por Deus para isso. Por isso ele enfatiza aqui, apóstolo, ou seja, enviado por Cristo Jesus, pela vontade de Deus. E o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Lília, nossa saudação é graça e paz. Por que a nossa saudação é graça e paz? Batista adora as cartas de Paulo. Os batistas gostam muito de Paulo. Batistas gostam de teologia. E Paulo é o grande teólogo do Novo Testamento. A Assembleia de Deus gosta da paz do Senhor. Por quê? É porque é uma igreja pentecostal. E o que acontece? O texto é João capítulo 20 ou 21. Jesus entra no cenáculo, os discípulos estão reunidos e o texto diz: Jesus entrou e disse: paz seja com vocês. E soprou sobre eles o Espírito Santo. Para a igreja pentecostal, o negócio é o soprou o Espírito Santo. E nesse momento só tinha judeu no ambiente. Então Jesus usou a saudação típica dos judeus: Shalom, paz, certo? Paulo escreve para igrejas que têm judeus e gregos. Eu já expliquei isso para vocês. Então, para os judeus, ele escreve paz. Mas para os gregos, ele escreve graça. Porque é essa a saudação típica da população grega. Caris e Eirene. Caris e Eirene. Tá? Vocês podiam ter posto o nome das meninas de Karen e Irene. Mas eu fui sugerir Trifena e Trifosa, aí vocês não aceitaram. Né? São as gêmeas da Bíblia, Trifena e Trifosa. Pode um negócio desse? Ainda bem que nunca ninguém ouviu o meu conselho. Mas a nossa saudação é graça e paz por causa de Paulo. E Paulo saudava gregos, caris, e judeus, eirene, shalom, em hebraico, paz. Damos sempre graças a Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Observe sempre essa ênfase de que o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é o Deus Criador dos céus e da terra. Nós precisamos ter muito cuidado com essas pessoas que hoje ficam dizendo que o Deus do Antigo Testamento é um, o Deus do Novo Testamento é outro. O Deus e Pai de Jesus Cristo é o mesmo Deus que criou os céus e a terra. O Deus do Apocalipse é o Deus de João, Mateus, Marcos e Lucas, e é também o Deus do Gênesis. Não há dois deuses. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo Deus que deu maná ao povo no deserto. Está claro? Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Observe que já há em Colossos um amor por todos os santos. Vejam que eu estava falando de uma percepção de uma igreja que não é apenas uma igreja local, mas é uma igreja que é amada e que cuida uns dos outros, apesar das distâncias físicas. Naquela época, as pessoas mudavam muito de cidade como hoje, e não tinham essa rede de apoio que nós temos. Não tinha Airbnb, não tinha Uber. As pessoas dependiam muito de cuidado, de assistência e de hospitalidade. Então, as igrejas, elas praticavam a hospitalidade com muita naturalidade. De modo que essa ideia de vocês terem amor por todos os santos
Provavelmente tem a ver com a experiência cotidiana do cuidado mútuo. Mas por que eles tinham, ou Paulo tinha uma leitura de que havia fé em Cristo e havia amor? Por causa da esperança que está guardada no céu para vocês. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho que chegou até vocês. Este Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Bom, Evangelho, portanto, gente, é boa nova de salvação. O Evangelho é a boa notícia. O Evangelho é uma pessoa. Eu tenho dito a vocês, tem que entrar na nossa cabeça, o Evangelho não é apenas uma mensagem. É que esta mensagem é Jesus, é a vida de Jesus, é a pessoa de Jesus. Quando Paulo fala assim, eu estou feliz porque eu sei que vocês têm fé, eu estou feliz porque sei que vocês praticam o amor, porque vocês têm uma esperança, e essa esperança chegou até vocês por meio da palavra da verdade do Evangelho. E isso produz fruto. Nós temos a mesma esperança. Nós não somos apenas gente interessada na nossa vida terrena. Nós estamos aqui porque nós acreditamos que existe alguma coisa depois dessa existência. Tem gente que não consegue crer nisso. Tem gente que tenta acreditar que existe alguma coisa depois da morte. Mas eles falam, eu não consigo. Para mim, morreu aqui, acabou. É um tipo de ateísmo? Eu não diria. Eles conseguem, às vezes, até acreditar que Deus existe, mas eles não conseguem acreditar na continuidade da sua própria existência. E vocês sabem que nós temos muita confusão acerca disso, nós cristãos mesmos. Não poucos de vocês acham que depois que a gente morrer, a gente vai esquecer de tudo que tinha aqui. Vira e mexe, alguém me faz essa pergunta, pastor, no céu eu vou lembrar das pessoas? Vai. Mas e se eu estiver no céu e procurar minha mãe e não achar minha mãe? Como é que eu vou ser feliz no céu se eu souber que minha mãe não está lá? E se minha mãe não está lá, minha mãe vai estar no inferno. E como é que eu vou ser feliz no céu sabendo que minha mãe está no inferno? Essas perguntas que os neuróticos têm. Quantos neuróticos temos aqui? Não levanta a mão, não, deixa para lá. Essas crises que as pessoas têm. Eu acho engraçado essa ideia, né? O corpo vai virar pó. Do pó vieste, ao pó tornarás. O corpo vira pó. Se a consciência é apagada, se eu não vou lembrar de nada, o que Deus salvou? Deus salvou o quê? Não faz sentido salvação se não houver consciência depois da morte. Nós não cremos na imortalidade da alma. Nós cremos na ressurreição do corpo. Nós somos pó da terra, mais fôlego de vida, mais sopro de Deus. Então o ser humano, ele é em parte matéria, mas ele também é espírito. O que é espírito? Não sei. A matéria eu sei, a matéria eu toco, a matéria eu mensuro, a matéria eu meço, eu peso. A matéria eu analiso no microscópio. O espírito não é, por isso chama espírito. Porque não dá para mensurar, analisar, pesar, não tem espiritômetro. Esse negócio, estou vendo a estatura do seu homem espiritual, isso é doido falando essas coisas. Não dá para ver como é que é o espírito do outro. Por isso que a Bíblia fala que só o Espírito de Deus conhece o próprio Deus. O Espírito é alguma coisa que há em nós que a gente não consegue definir. Mas é parte constitutiva do que somos. Quando a gente morre, esse algo, esse Espírito, vai para algum lugar.
Nós temos essa esperança. Quando fechamos os olhos aqui, estaremos com Cristo. Todo mundo gosta de lembrar do convertido de última hora lá na cruz ao lado de Jesus. Hoje estarás comigo no paraíso. Onde é o paraíso? Não sei. Se eu soubesse, eu punha no Google Maps e ensinava o caminho para todo mundo. Mas estas coisas a gente ainda não entende. Por isso, são tratadas como esperança. Nós esperamos. E nós esperamos pela fé, que é a convicção das coisas que não se veem, mas se esperam. Então, essa nossa confiança numa vida posterior é que nos mantém numa conduta responsável e respeitosa com Deus. É a nossa crença. Nós cremos que existe alguma coisa depois. A gente crê. Graças a Deus nós conseguimos crer. Eu agradeço ao Senhor, eu bendigo o Senhor porque consigo ter essa fé. Há outros que não conseguem. Meu pai, durante um tempo, ele dizia: eu acho que morreu aqui, acabou, acho que morreu aqui, acabou. Mas depois de tanto conviver com uma mulher crente, eu desconfio que meu pai acabou aceitando. Filhos crentes, mulher crente, de vez em quando começou a exercitar também a sua fé, mas era um aprendizado para ele. Então nós vivemos hoje em um mundo em que há pessoas que não são capazes de crer. Mas nós somos chamados de crentes, porque a gente tem esse tipo de fé, tá bom? E é isso aqui, a essência da nossa fé, o diferencial da nossa fé, é isso, é acreditarmos que existe um Deus, acreditarmos que a sepultura não é o final, acreditarmos que ainda que o nosso corpo se dissolva, se corrompa no pó da terra, no dia de Cristo, quando Ele voltar, se vivos seremos transformados, se mortos seremos ressuscitados e estaremos com o Senhor para sempre. Como escreve Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, e no final ele diz: consolem-se com estas palavras. Você crê nisso? Ixi, estou na igreja errada. Você crê na ressurreição? Você crê na vida eterna? Você crê na salvação em Jesus? Então tá bom. Puxa vida, hein? Me assustaram agora. Então o Evangelho é isso. O Evangelho é a boa nova. Por que nós cremos na ressurreição? Porque Jesus ressuscitou. Então a boa nova é essa. Jesus morreu, mas ressuscitou. E quem crê nele, ele o ressuscitará no último dia. João capítulo 6, Jesus fala isso 3 vezes. Aquele que crê em mim, eu o ressuscitarei no último dia. Então a nossa fé é isso aí, tá bom? Não é simplesmente fé para ser curado, não é fé para resolver problema, é fé de que a morte não é nosso fim, mas que nós estamos em Cristo Jesus destinados à vida eterna. Esse é o Evangelho que chegou até nós e está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo. Então, Paulo está falando aos de Colossos que cada vez mais pessoas estavam crendo nisso. Antes, vocês estavam sem esperança e sem Deus no mundo. É assim que ele fala dos pagãos. Vocês estavam vivendo, adorando ídolos, mas sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora vocês estão em Cristo Jesus. Essa é a nossa esperança, portanto, é isso que o Evangelho está produzindo em nós. Mas só esse tipo de fruto, a esperança, eu diria que produz mais coisas. O Evangelho também produz em nós santidade. Observe que ele escreve a carta aos santos e fiéis em Cristo. O Evangelho em nós produz também algum tipo de santidade. Nós sabemos que somos diferentes. E sentimos um incômodo em determinados lugares e ocasiões. Nós que temos o Espírito de Cristo, temos percepção espiritual do que nos rodeia. Nós que estamos em comunhão com Deus,
quando a gente está em algum lugar que a coisa não está bem, eu tenho uma crença um pouco diferente do que os outros costumam generalizar. As pessoas dizem assim: Deus é onipresente, Deus está em todo lugar. Eu penso um pouco diferente. Eu penso que Deus pode estar em qualquer lugar que Ele queira estar. Aquilo que nós cantamos hoje: se eu for ao céu, o Senhor me vê. Se eu for no mais profundo abismo, o Senhor também me vê. Ou seja, não há lugar, é isso que o Salmo 139 está dizendo, não há lugar onde eu possa me esconder de Ti. Isso é uma coisa. Em qualquer lugar que eu for, Deus é capaz de me encontrar. Mas isso é diferente de dizer que Deus está em todo lugar. Porque quando eu digo que Deus está em todo lugar, eu tiro de Deus o direito de não estar em lugares que Ele não quer estar. E se eu tenho esse direito de ir e de não ir, por exemplo, eu não iria no estádio de futebol para ver Vasco e Flamengo, porque eu torço para o Corinthians, certo? Eu me reservo o direito de não ir. Mas, eventualmente, se alguém quiser que eu vá para fazer companhia a alguém, eu posso ir. Eu tenho essa liberdade de ir e não ir. Minha esposa às vezes fala para mim: vamos no shopping? Eu às vezes falo: vamos. Outras vezes eu digo: não estou com vontade. Vai com alguém. Então eu tenho o direito de ir e vir. Tem vezes eu falo para ela: vamos comigo em tal lugar? E vamos num culto ali? E ela fala: não. Eu falo assim. Ela tem a liberdade de ir e vir. Nós somos casados, estamos juntos quase o tempo todo. E por que Deus é obrigado a ir em lugares que Ele talvez não queira ir? Não estou dizendo que Deus não pode ir a algum lugar. Só estou dizendo que às vezes é possível. Se eu estiver errado, o senhor depois me corrige aí. Há lugares em que talvez Deus não esteja. E a gente resolve entrar nesse lugar. E a gente que tem o Espírito de Cristo, quando a gente chega num lugar de onde Deus já saiu, alguma coisa começa a nos incomodar. A gente fala: está na hora de eu ir embora. Ah, por que você vai embora? Está cedo. Não. Deus já foi. Está na hora de eu ir também. Nós que temos o Espírito de Cristo sabemos. O Evangelho frutifica em nós. O Evangelho nos santifica. O Evangelho nos santifica naquilo que a gente fala, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente pensa, na maneira como a gente administra a nossa vida, o nosso tempo, as nossas coisas. O Evangelho nos modela. Porque o Evangelho, como eu disse a vocês, é Jesus. O Evangelho é uma pessoa, é uma referência, e é alguém que vive dentro de nós e alguém em quem nós queremos viver com Ele. É um chamado, é uma vocação, é uma oportunidade, é uma escolha. O Evangelho é uma jornada, o Evangelho é uma experiência. O Evangelho é Cristo em nós, esperança da glória. Então nós que esperamos um dia partilhar a glória de Cristo, nós cultivamos hoje a presença de Cristo aqui. E é por isso que Paulo escreve aos de Colossos dizendo que o Evangelho está produzindo fruto, crescendo em todo o mundo, assim como acontece em vocês, desde que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Por que é graça de Deus na verdade o Evangelho? Porque não é mérito nosso. É graça de Deus, é bondade de Deus, é favor de Deus. Deus ofereceu Jesus por nós. Jesus nos convidou amorosamente: vinde após mim. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e aflitos. Jesus nos convidou a si mesmo. O Pai nos convida ao Filho. O Espírito também trabalha e coopera para que a gente se aproxime. Ou seja, a bendita Trindade está numa conspiração santa, tentando nos fazer viver uma vida diferente e santa o tempo todo.
E a gente vai aprendendo isso porque é graça de Deus, é Deus que está fazendo em nós, é Deus que está fazendo por nós. Mas ele fala que é também verdade, graça de Deus na verdade. Quando Paulo fala de verdade, ele está falando em contraposição ao engano daqueles dias. Havia falsos deuses, mas há um Deus verdadeiro. Havia falsos ensinos, mas há um ensino verdadeiro. Havia uma falsa religião, mas há uma religião verdadeira. Havia falsos cultos, mas há um culto verdadeiro. Então a graça de Deus que opera na verdade é a graça que vai nos conduzindo de fato ao relacionamento pessoal com Jesus. Tá bem? Então Paulo estava feliz com essa igreja, porque via nessa igreja de Colossos os frutos da presença de Cristo, a conversão genuína, uma fé genuína, esperança verdadeira e a prática do amor. Ele segue um pouco mais. Por esta razão, diz o verso 9, também nós, Paulo dizendo de si, desde o dia que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Observe qual era a oração de Paulo. Nós oramos por coisas muito pequenas, irmãos. A gente ora muito fraco. A gente pede coisas triviais. A gente pede coisas materiais. A gente pede soluçõezinhas de dilemas básicos. A gente gasta muita energia em oração por coisa pequena. Paulo ora para que eles transbordem do pleno, olha como é tudo na hipérbole, né? Tudo no exagero. Transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Transbordar é excesso, mas transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus. E nós vivemos orando, né? Senhor Jesus, me mostra a tua vontade. E a gente canta aquelas coisas, Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade. Eu quero estar. O Marcelo fez essa música, né? No centro da tua vontade, meu Senhor, e fazer somente o que te agrada. A gente canta estas coisas. Como a gente gostaria de conhecer, de estar no centro da vontade de Deus, de fazer somente aquilo que agrada a Deus. Esse é um desejo genuíno. Essa é uma boa oração. Essa oração vale a pena fazer. Senhor, eu quero ter um profundo conhecimento, eu quero ter um entendimento espiritual. Entendimento espiritual é uma coisa que muita gente ainda não adquiriu, muita gente ainda não tem. Não discernem as coisas espirituais, porque só quem é espiritual entende as coisas do Espírito. Como eu disse a vocês, não é fácil definir espírito. Eu não tenho como comunicar, eu não tenho como expressar, eu não tenho como ensinar. É como você tentar dizer para alguém o que é o amor. Vou usar um outro exemplo. É uma dor. Eu estou sentindo uma dor. Já teve no médico, e o médico fala assim, tá, o que está doendo? E o cara fala assim, né, que quando eu aperto aqui dói, quando eu aperto aqui dói, quando eu aperto aqui dói, quando eu aperto aqui dói. Então, faz uma radiografia do dedo. Era o dedo que estava quebrado, né? Então ele tocava, doía, né? Mas quando o médico chega sério e te pergunta, como é que é a dor? Como é que você expressa? Como é que é a dor? É uma dor que puxa, é uma dor... Não é difícil explicar o que é uma dor? Não é difícil explicar o que é amor? Se a sua menina de 12 anos, adolescente, chegar para você e falar assim, mamãe, eu estou amando. Você já vai dizer, não é amor. Isso é paixonite e passa. Mas como não é amor, mamãe? Como é que você explica o que é amor?
Não é difícil. Conceitos abstratos são sempre difíceis. E espírito é um conceito abstrato. Embora todos nós tenhamos, exige abstração. Não dá para você descrever de uma forma concreta. Precisa de abstração. Então eu não tenho como comunicar a vocês com clareza o que é entendimento espiritual. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem tem sabe do que eu estou falando. Quem tem entendimento espiritual sabe do que eu estou falando. Tem percepção, tem sensibilidade. Aqueles que têm o Espírito de Cristo em si, é como se fosse uma segunda, já estou tentando, né? Como se fosse uma outra consciência. Se a minha racionalidade opera de uma forma, a minha espiritualidade coopera com ela. Elas não são necessariamente opostas, elas se complementam. Porque o Deus que habita no meu corpo, habita na minha mente, habita na minha alma, habita no meu espírito, nos meus sentimentos, tudo aquilo que me compõe, tudo aquilo que me constitui, se na linguagem da Bíblia, na época de Paulo, é corpo, alma e espírito, e hoje nós podemos falar de outras coisas, nós podemos nos definir de maneiras mais complexas. Se o Freud vai dizer que é ego, superego, né, e tem um outro lá também, né, o consciente, o inconsciente, o subconsciente, quantos níveis nós temos? Cada um vai fazer uma forma, uma abordagem, mas a nossa totalidade pode ser e é conhecida por Deus, e quem tem entendimento espiritual se vale disso para ler o mundo de uma forma espiritual. Tem os místicos, que aí eu acho também que tem um pessoal que é meio paranoico. Eu estava em casa esses dias conversando, né? É aquele pessoal que acha o ambiente aqui está pesado. Rapaz, eu senti o ambiente carregado. O cara foi lá em Salvador, subiu lá no Pelourinho, examinou o Pelourinho, andou por lá, viu as baianas vendendo o acarajé. O crente místico fala: rapaz, você sente. Você anda lá, você sente a opressão. O negócio lá é pesado. Aí vai o outro crente lá, que é descolado, compra um acarajé, fala paz do Senhor para a irmã, porque a baiana que está vendendo lá às vezes é até crente. Paz do Senhor, irmã, tudo bem? Dá um acarajé aí, tudo bem? Isso aqui é dos abençoados, glória a Deus, tal. Não sente nada. Aí você vai dizer, como é que é esse negócio? Eu lembro uma vez um irmão chegou e contou assim para mim: olha, rapaz, o irmão contou a experiência lá na fronteira do Uruguai. O uruguaio entra no Brasil, você entrega o folheto, ele pega. Mas se você for lá no Uruguai e tenta entregar o folheto, ele não pega o folheto. O ambiente espiritual é diferente. Lá ninguém pega o folheto. Naquela época eu acreditava nessas coisas. Eu era menino ainda, era jovem. Falei, uau, rapaz, olha o ambiente espiritual. Pois um dia eu fui no Uruguai. E aí eu entendi a mentalidade do uruguaio. O uruguaio, na terra dele, o brasileiro vai lá encher o saco dele, entregar folheto que ele não quer no país dele. Então, quando o brasileiro vai lá de intrometido e entrega o folheto para ele, ele ignora o brasileiro. Não é porque o ambiente espiritual é diferente. É porque o uruguaio está na terra dele. E ele acha que o brasileiro não tinha nada que entregar folheto lá para tentar convencer ele a ser crente. Mas quando ele está no Brasil, ele é pelo menos educado, o cara entrega o folheto e ele pega. Então não tem nada de espiritualidade diferente. Tem simplesmente de que lado da fronteira você está. Só isso. Mas o místico vai sentir, né, o ambiente carregado, o ambiente pesado. Eu sei que alguns vão dizer, poxa, pastor, você não tem sensibilidade espiritual, né? Talvez eu tenha de menos e outros tenham de mais. Mas como eu disse, não tem um espiritômetro para a gente medir essas coisas com tanta facilidade. Para mim, o entendimento espiritual
tem a ver com interpretar a vida, considerando os elementos espirituais, considerando as forças espirituais que operam. Eu creio no poder de Deus que opera. Eu creio também que existem forças malignas que operam neste mundo. E eu creio que muita coisa é da natureza humana. Então são 3 forças: a força da carne, a força de Deus e o outro lá que eu prefiro nem falar o nome, as forças espirituais malignas. Elas existem. Como discerni-las? É por isso que tem o dom de discernimento. É preciso discerni-las. Então tem gente que não tem o dom e acha que tudo é espiritual. Tem gente que vê anjo em todo lugar. Às vezes precisa de um psiquiatra. Está tendo psicose, está tendo alucinações. Mas tem gente que vê anjo mesmo. E é o anjo do Senhor. E eu já tive experiências assim. Então nós temos que ter, e aí vale a pena a oração de Paulo. Eu oro para que vocês transbordem do conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Porque para a gente conhecer a vontade de Deus, nós temos que ter sabedoria e entendimento espiritual. Porque a sabedoria humana da filosofia dos gregos da época de Paulo não conduzia ao conhecimento de Cristo. E às vezes hoje o muito conhecimento humano também pode não nos conduzir ao conhecimento de Cristo. Então a gente precisa ter sabedoria e entendimento espiritual. Isso significa o quê? Vida. Vida no Espírito. Novo nascimento. Ter a vida do Espírito Santo, ter o dom de Deus, pela graça e pela fé, sermos alcançados realmente por Jesus. Dessa maneira, diz o verso 10, vocês poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Ou seja, se nós tivermos discernimento espiritual, sabedoria da parte de Deus, se tivermos fé, se tivermos esperança, se tivermos amor, nós então poderemos viver de uma forma digna. Não é o quanto a gente fica aqui doutrinando, mas é o quanto o Espírito de Deus testifica no seu coração. Às vezes, irmãos, nós queremos ensinar os nossos filhos como quem ensina geografia, história, matemática. Mas as coisas espirituais não são meramente intelectivas. Nós, às vezes, queremos transmitir informação pensando que isso está gerando vida. Nós achamos que os nossos filhos terem sido criados dentro da igreja, recebendo informação, é suficiente para que eles conheçam a Deus. O que Paulo está dizendo aqui é que para a gente viver de um modo digno do Senhor e agradarmos inteiramente a Deus, interessante como a Lilian escolheu canções e falou coisas muito associadas a isso. A gente agradar a Deus, como é difícil a gente agradar a Deus. Ela falou isso mais de uma vez. Mas como é que a gente agrada a Deus? A gente agrada a Deus quando a gente frutifica em toda boa obra e cresce no conhecimento de Deus, mas principalmente quando a gente vive de um modo digno do Senhor. Isso tem a ver com santidade. O Cristo que habita em mim, o Cristo que habita em você, exige de nós uma vida santa. Então a sua linguagem, o seu comportamento, as suas ações, os seus hábitos, as suas práticas, tudo vai sendo transformado pela presença de Cristo. Cristo infunde, Cristo implanta em nós um processo de santificação. A gente vai crescendo em intimidade com Ele, a gente vai crescendo em conhecimento. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria. Então, à medida que a gente se aprofunda nesse relacionamento com Jesus, a gente vai crescendo e sendo fortalecido com poder. Poder de quem? De Deus.
essa força da glória de Deus, Cristo em vós, esperança da glória, Cristo habitando em nós com toda a sua glória, Cristo vai nos transformando. Lembra daquela expressão de Paulo aos Coríntios? A mulher santa santifica o marido santo santifica a esposa. Se dois seres humanos, quando um tem o Espírito de Cristo, nessa simples convivência do humano com Cristo, com outro humano sem Cristo, já há uma transmissão de santidade. Imagina na nossa relação pessoal com Cristo. Cristo em você, Cristo em mim, Cristo em nós. E isso nos santifica. Então não é apenas o meu esforço para ser santo, era o meu esforço para conhecer a Cristo. Eu sei que parece que está difícil de me expressar, e não é fácil de tentar dizer o que eu... Às vezes a gente gasta muita energia com a disciplina pessoal, se proibindo, se podando, se controlando. Mas quando você se aprofunda no relacionamento com Jesus, você naturalmente desenvolve estas habilidades. Você não precisa se controlar, o Espírito Santo já mudou tua natureza. Então o que a gente precisa buscar? Essa intimidade com Jesus, essa proximidade com Jesus, esse relacionamento com Jesus. Às vezes a gente tenta o mesmo jeito que os escribas e fariseus tentavam. A gente transformou o evangelho em legalismo. A gente transformou o evangelho numa série de regras e proibições ou numa série de exigências. Não é difícil a gente seguir a cartilha dos antigos religiosos. Não é raro você encontrar alguém que diz assim, olha, todo dia antes de você se levantar, você já faça a sua oração. Você abre a sua Bíblia, você lê a Bíblia, você está com vontade? Lê a Bíblia. Você está sem vontade? Lê a Bíblia, até você começar a ter vontade. Alguém vai te dizer, você precisa jejuar uma vez por semana, tal. Você precisa frequentar o culto, você tem que fazer discipulado. Mas o discipulado é o quê? Você fazer uma reunião com os irmãos da igreja, tal. Então a nossa fórmula, eu falei, sempre vai ser mais ou menos a mesma. Bíblia, oração, culto. Essa era a receita básica de qualquer pastor para qualquer problema. Você vinha lá conversar com o pastor, pastor, meu casamento está ruim, eu e minha esposa nos entendemos, blá, 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 estou atrapalhado com isso, com aquilo. Contava todas as suas tragédias. Ou então, o irmão precisa orar mais, o irmão precisa ler mais a Bíblia, o irmão precisa vir mais à igreja. Então não importa qual a doença, a cura sempre foi, ore mais, leia a Bíblia, frequente culto. Isso é a mesma coisa que os escribas e fariseus ensinavam. Sinagoga, lei, medita na lei, de dia e de noite, faça suas obrigações religiosas. O que eu quero dizer com isso? Que essa vida de disciplina e de rigor, de práticas, dá algum resultado. Muda a casca. É aquilo que Jesus falava dos escribas e fariseus. Por fora, vocês parecem bonitos, mas por dentro. Então é aquele cara que vem no culto, mas ele não está no culto. A cabeça dele está lá fora. E às vezes no culto ele está pensando em outras coisas. Ou às vezes até os olhos dele estão algumas impurezas aí. É a irmã que está no culto, mas também não está no culto. Está doido para chegar em casa e contar para outra alguma outra coisa lá. Enfim, se a gente quisesse falar de pecado aqui, a gente achava um monte de exemplo. Às vezes, lê a Bíblia, mas a Bíblia não entra nada na cabeça. Eu conheço gente que lê a Bíblia todo dia, mas nunca entendeu a Bíblia. E não está nem perto disso. E eu conheço gente que ora muito, mas ora mal e ora errado. E tem hora que eu escuto algumas orações e falo assim, meu Deus, misericórdia, não atende não. Porque tem gente que pede coisas que não sabe o que está pedindo. Então, às vezes, essas receitas religiosas não chegam no ponto necessário.
que é conhecer a Jesus. Agora, eu posso orar como Paulo orava, né? Eu oro para que vocês transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em sabedoria e entendimento espiritual, para que vocês possam viver de uma forma digna que glorifique o Senhor, que seja o inteiro agrado de Deus. Então, orar e ler a Bíblia e frequentar cultos com o objetivo correto vai produzir bons resultados. Essas coisas em si são boas, mas elas precisam ser feitas com a motivação correta e na atitude correta. Orar com humildade, orar com o coração quebrantado, ler a Bíblia com dedicação, mas ao mesmo tempo com desejo de aprender, não apenas por rotina. Frequentar cultos porque deseja estar com os irmãos e compartilhar a fé, deseja comunicar, deseja agir, deseja adorar, cultuar, celebrar, está agradecido ou está necessitado, não importa, mas faz isso porque sente vontade, tem desejo. A gente precisa, meus irmãos, de uma experiência genuína e verdadeira com Jesus. Eu oro para que nós sejamos mais do que religiosos, nós sejamos cristãos. Mas cristão no sentido perfeito da palavra. Aqueles em quem Jesus habita. E aqueles que habitam com Jesus. Um cristão genuíno. Um cristão que ama como Jesus amou. Um cristão que se desapega como Jesus se desapegou. Um coração perdoador, como foi o coração de Jesus. Uma atitude de mansidão e humildade, como foi a atitude de Jesus. Que nós sejamos cristãos de quem se possa dizer: o Evangelho está frutificando entre vocês. Porque se o Evangelho de fato, se Jesus de fato entrar em nós, a avareza vai desaparecer. A inveja vai desaparecer. A maledicência vai desaparecer. O ressentimento vai desaparecer. A ira, a amargura, o ódio, essas coisas vão desaparecer. Se Cristo está sendo formado em nós, nós vamos viver uma vida de santidade. A imoralidade sexual vai desaparecer. A pornografia vai desaparecer. O adultério vai desaparecer. A luxúria vai desaparecer. A violência vai desaparecer. A maledicência, a fofoca, a traição do amigo, essas coisas vão, todas elas desaparecer. Porque Cristo está sendo formado em nós. E o caráter de Cristo, a verdade do Evangelho, vai nos conduzir a uma vida de santidade que agrada a Deus. Mas é uma obra de dentro para fora. É algo que Deus faz em nós à medida que nós nos mergulhamos e nos colocamos cada vez mais em Deus. E é uma questão de fé e esperança. Eu ainda não sou aquilo que eu posso ser. Eu ainda não sou aquilo que eu gostaria de ser. Mas eu não desanimo. Eu vou continuar acreditando. Eu vou continuar caminhando. E eu vou continuar orando para que Deus me modele cada vez mais a semelhança de Jesus Cristo. Para que Deus quebrante o meu coração. Para que Deus transforme o meu caráter. Para que Deus me faça entender e discernir qual é a sua vontade. E eu particularmente preciso orar muito nesse sentido. Porque como pastor, muitos de vocês olham para mim esperando que eu diga por onde vamos. Então eu preciso ter muito discernimento da vontade de Deus. Tanto para a minha vida, para a minha casa,
mas também para que juntos, como rebanho do Senhor, a gente saiba o que está fazendo e para onde estamos indo. Paulo escreve a uma igreja que era muito menor do que a gente, provavelmente. Umas poucas dezenas de pessoas. A gente às vezes pensa em coisas muito grandes, mas naquela época eram pequenas igrejas caseiras que lutavam muito no mundo pagão. Nós hoje vivemos numa sociedade cristã. Temos tantas vantagens em relação a eles. E talvez por causa destas vantagens, nós sejamos tão lenientes, tão acomodados, às vezes até acovardados. A gente precisa mesmo de tempo para ler, pensar e estudar, para crescermos na graça e no conhecimento de Deus. Eu quero convidar vocês a uma vida de mais santidade, uma vida de mais entrega, uma vida de mais busca por Deus. Mas isso de uma forma que seja natural. Cristo vivendo em nós, a gente vivendo em Cristo. Amém? Vamos orar. O pessoal da música pode vir? Senhor, olhar para Jesus crucificado, olhar para Jesus ressuscitado, na esperança do Jesus glorificado que está sendo formado em nós. Somos a tua igreja, Senhor. Somos uma expressão legítima do corpo de Cristo. E estamos nesta terra com uma missão, estamos neste lugar com uma missão. Existimos para manifestar a Cristo. É bom pertencer a ti, Jesus. É bom viver, é bom andar na tua luz. É bom cantar estas coisas, Senhor, para renovar a nossa fé, para que a gente se lembre disso, para que a gente tenha consciência de quem estamos falando e a quem realmente queremos agradar. Senhor, não queremos ser apenas agradáveis aos homens, não queremos ser atraentes para as pessoas de fora, para que nos tornemos uma igreja interessante, Senhor. Nós queremos agradar o Senhor. Nós queremos que o Senhor se alegre de nós. E se isto, ó Deus, implica em muitas vezes desagradarmos alguns, melhor seja assim, ó Deus. Que o Senhor se agrade de nós. Que o Senhor se alegre em nós. Que o Senhor olhe para nós como Pai amoroso e Pai bondoso, que celebra a vida de seus filhos, que nós nos alimentemos da mesa do Senhor, que nós comamos dos manjares que o Senhor nos der, sejamos ovelhas que vão pelos pastos do Senhor, que bebem as águas limpas que o Senhor nos dá a beber, e que nos apartemos, Senhor, que nos afastemos daquilo que te desagrada, daqueles que não te conhecem e que te aborrecem, Senhor. Aqueles que te desprezam, Senhor, não serão nossa companhia. Aqueles que blasfemam de ti, Senhor, não terão a atenção dos nossos ouvidos. Mas a alma aflita, o que te busca, o que te procura, a este, Senhor, nós anunciaremos a boa nova. Aos que clamam por ti, Senhor, nós queremos ser profetas. Aos que anseiam por te conhecer, nós queremos ser mensageiros do Evangelho. Aos que te amam, Senhor, nós queremos andar com eles. Aos que te conhecem, nós queremos partilhar com eles a nossa fé. É bom, Senhor, é bom te conhecer, mas é um prazer maior te servir. É um prazer andar na tua luz, Senhor.
É um prazer sermos luminosos numa humanidade que caminha em trevas. Que o Senhor se agrade de nós, que o Senhor se alegre daquilo que somos e daquilo que estamos lutando para ser. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos modele, que o Senhor nos transforme. Em Cristo Jesus oramos, Senhor. Amém.